fundamental. E garotos e garotas que tiveram problema de pele de espinha, eles ficam com a pele toda perfurada, com cicatrizes de acne, né? Isso é resolvível? Complicado, muito complicado. Precisa ser analisado um por um também, como quase tudo que a gente fala aqui, porque a resolução daquelas pequenas areazinhas é complexa. Muitas vezes não adianta tentar preencher porque ela não se eleva, são cicatrizes firmes. Muitas vezes não adianta tentar lixar ou esfoliar porque elas são muito profundas, ficam até mais abertas. Tem que ser visto caso a caso. O ideal é evitar que isso aconteça, procurando um dermatologista assim que está na fase da puberdade. Tanto para o homem quanto para a mulher. Qualquer um, claro. Tem tratamento para isso. Aqui. Esse espectador, ele tem uma cicatriz profunda na testa, oriunda de um acidente. Sim, é comum. E ele gostaria de minimizar a cicatriz. Não, sem problema nenhum. O que deve acontecer é que a cicatriz deve estar contrariando as linhas de força, ou seja, deve estar vertical. Como a gente pode ver na testa, as linhas de força são horizontais, né? O cirurgião plástico, claro que trata isso daí, mudando a posição dessa cicatriz, faz um Z, ou enfim, planeja alguma coisa que tire a cicatriz de ser contrariando a linha de força e corrige facilmente. Essa mesma pessoa, nessa carta, ele teve um problema desse acidente de moto e tem uma cicatriz enorme na perna. De ponta a ponta da perna. Porque deve ter feito uma fratura e tratado aquela fratura exposta com placa, pino, e essa cicatriz é muito feia mesmo. Exato. Dificílimo tratamento. Mas minimiza o efeito visual feio? Cirurgicamente, para oferecer para essa pessoa, só vendo, viu, Cláudio, muito difícil dizer sem ver, mas dificilmente eu sugeriria retirar essa cicatriz para deixá-la mais fininha. Não se consegue fazer isso em perna, em membro inferior, em canela. O que se faz nessas condições aí é prótese de expansão, um negócio complicado. Você tem que colocar, ficar 3 meses expandindo, depois rodar retalho ali em cima para diminuir a tensão naquela cicatriz. É complexo, só vendo, só conversando com o paciente. O da perna é complexo, o da testa, tranquilo. Deve ter sido fratura exposta de tíbia esse caso. Exato. E com relação a lábios leporinos? Consegue se recuperar a face da pessoa? Sim. Mas isso já, logo após os comerciais. Xuxo, vamos batendo um papo gostoso com o Dr. Jacinto Sanches, tirando uma série de dúvidas pessoais também, a respeito de cirurgia plástica. Eu falava agora há pouco de lábios leporinos. Lábio leporino é muito comum. Isso. Qual o percentual de bebês que nascem? É pequeno, né, em países desenvolvidos e mais alto em países em desenvolvimento e não desenvolvidos, no terceiro mundo, infelizmente. E não se tem uma causa ainda, um fator causal, mas parece que a alimentação da mãe no período gestacional interfere, favorecendo ou não o aparecimento do lábio leporino. Tem uma clara conotação genética. O pai que teve lábio leporino vai ter filhos com uma probabilidade muito maior de ter. A mãe que tem na família alguém que já teve, tem probabilidade de ter um filho com lábio leporino maior. Eu não sou capaz de dizer em termos percentuais isso. Isso é uma especialidade médica que se chama aconselhamento genético. São geneticistas que fazem o perfil dessa pessoa e, claro que não vão dizer para ela se ela deve ou não ter filhos, mas vão dar as probabilidades, vão dar conselhos para ela e a pessoa resolve ou não ter um filho. Isso não deve ser motivo para a pessoa não ter filho, porque a maioria das deformidades, tanto de lábio quanto de palato, são resolvíveis pela cirurgia plástica. Elas são feitas muito precocemente, logo ao nascimento, pode ser feitas as cirurgias no lábio, ou então a partir do 3º mês de vida. Então é uma coisa que resolve com facilidade. E com relação à blefaroplastia? Que seria uma cirurgia das pálpebras que acontece... O homem busca muito esse tipo de... Atualmente, sim. Aliás, pelos homens é o que provavelmente mais se opera hoje em dia. É uma cirurgia que
visa melhorar de uma forma definitiva aquela pele que sobra na pálpebra inferior, às vezes dificultando a própria abertura da pálpebra, dificultando a leitura, ou cansando a vista durante o dia, e também o aspecto estético. Na pálpebra inferior, principalmente quando está envelhecida, ela tem um aspecto que dá uma impressão de cansado, de tristonha a pessoa, então você tira isso da pessoa, ela fica mais... A recuperação dessa cirurgia é mais rápida que as outras cirurgias. Em geral, no 7º dia pós-operatório, com uma semana, a pessoa já tem condição de convívio social. No 3º dia já se tira os pontos, né? Com 7 dias ela já não tem mais marcas, o inchaço já é quase nulo e ela já pode voltar ao trabalho. Qual o incômodo maior que uma pessoa passa, que passou por uma blefaroplastia? O repouso. Não tem dor. Não coça? Não coça. Ela faz compressas nos olhos e alivia aquela... Talvez a dificuldade de abrir os olhos nos primeiros dias, né, porque o olho está inchado, então fica um pouco mais pesado. Mas a pessoa já ciente disso, ela se resguarda um pouco mais. Os 3 primeiros dias são os piores. Depois começa a haver uma melhora bem acentuada. A partir do 3º dia, que é quando a gente tira os pontos, ela tem uma melhora acentuada. Não tem muito incômodo. Essa pergunta é interessante. É de uma mocinha. Ela tem a maçã do rosto muito proeminente. Ela acha, né, deveria se passar por uma avaliação, que tirando um pouquinho ou minimizando a maçã, ela melhoraria o aspecto geral. Pode ser isso, mas é difícil que seja isso isolado. Um aumento que justifique uma cirurgia crânio-maxilofacial, de jogar isso aqui para trás, isso não é nem cirurgia plástica, jogar o malar para trás é uma cirurgia enorme, é uma cirurgia feita por cirurgião bucomaxilofacial, o crânio-maxilofacial. Essa é bem provável que o caso não seja exatamente isso aqui muito pronunciado, mas a região inferior pouco desenvolvida. Então ela vê o desequilíbrio. Exacerba aqui, quando na verdade o que deveria fazer, deveria só harmonizar a parte inferior. Às vezes um queixo mais curto, por um posicionamento errôneo dos dentes, etc. e tal, dá a impressão dessa região inferior ser menor e parece que isso aqui é muito maior. Tem que ser analisado. Mas não deve ser, porque uma pessoa que tem isso aqui muito grande, existem casos assim, um paciente com acromegalia, com outros problemas, tem o queixo também muito grande, tem os... Mas a acromegalia já envolve tudo. Então não é normalmente uma coisa que se faça essa cirurgia. Deve ser um problema de desarmonia com o terço inferior da